Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Amém? Amém. Abra tua Bíblia em Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Hebreus 3, 1. 1428. Hebreus 3, 1. Cristo, o apóstolo de Deus. Mil 428. Diz assim, o título é Jesus é superior a Moisés. Mas nós não vamos ler essa comparação, nós vamos nos ater ao versículo 1. Por isso, irmãos separados, santos. Por isso, igreja que hoje está separada para ouvir a mensagem de Deus. Por isso, nós que no meio de uma população gigantesca, estamos parados ouvindo uma mensagem específica. Deus tem uma mensagem específica para nós. Atente-se a tudo que Deus vai trazer para nós. Participantes do chamado celestial. A nossa mensagem, ela não é apenas específica, mas ela vem do céu. É um chamado divino. Considerai. Considerar significa o que deve tomar os nossos pensamentos, o que deve ocupar a nossa mente, o que nós devemos colocar em consideração ao sairmos daqui, ao acordarmos, ao dormirmos, ao viver o nosso dia. Considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Cristo Jesus. Palavra apóstolo, aí está escrito, considere Cristo como um apóstolo. E a palavra apóstolo, ela significa, quem sabe? Quem é um apóstolo? Que anda junto? Discípulo? O que mais? Quem é um apóstolo? O apóstolo é a mesma coisa que aquele que recebe uma mensagem. Ele tem um propósito específico. Os apóstolos de Jesus tinham um propósito específico. Cristo recebeu, por exemplo, os apóstolos de Jesus receberam o ensinamento de quem? Jesus. E Cristo recebeu de quem? De Deus, do Pai. Tanto que Cristo fala, eu vim ao mundo porque tu me enviaste, não é assim João 17? Para que creiam que tu és Deus e que o teu Filho, Cristo, é quem tu enviaste. Quando a Bíblia diz, tu está enviando, Cristo foi enviado, ele foi um apóstolo, um mensageiro de Deus. E aí, por exemplo, no Antigo Testamento, Jesus era conhecido como anjo do Senhor. Ele fazia o quê? Trazia a mensagem de Deus. Cristo também era conhecido como o eleito. Isaías chama ele de, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O que significa? Que todas essas mensagens Cristo traria ao mundo. Cristo é o sol da justiça, porque a mensagem da justiça, da salvação e da redenção está em Jesus. Todas essas informações se referem a um mensageiro de Deus, só que o principal mensageiro, feito à imagem perfeita de Deus, Cristo, é o nosso exemplo. E o texto diz, considerai o apóstolo e sumo sacerdote. Ele não apenas traz a mensagem, porque os apóstolos na Bíblia, eles traziam a mensagem, mas eles eram os intercessores diante de Deus. O único intercessor, o único intermediador entre nós e Deus é Cristo. Então, Cristo, além de trazer a mensagem, ele faz a intercessão. E esse texto está colocado no livro de Hebreus, que se refere aos dias de hoje. Hebreus diz assim,
Tendo Deus outrora falado muitas vezes pelos profetas, hoje nos fala por quem? Pelo Filho. Hebreus começa assim. Então, essas duas atribuições se referem a Jesus. Por quê? Porque nesse exato momento, Cristo está fazendo o que por nós no santuário celestial? Intercedendo. Cristo está fazendo a mediação entre nós e o nosso Deus. E Cristo deu uma promessa de que Ele voltará. A mensagem de Cristo agora foi confiada a nós e nós temos que levar como emissários, como mensageiros, Cristo vai voltar. Então nós temos que olhar para quem? Quem trouxe essa mensagem para a Terra? Quem é a forma de Deus para nos trazer todo o entendimento? Jesus. Por isso a palavra principal do versículo para nós essa noite é considerai. Considera toda a obra de Jesus e você vai saber fazer a sua obra. Considera o que Deus nos confiou e nós saberemos o caminho que devemos seguir. Vamos nos ajoelhar.